Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje temos vídeo de Dark e eu vou soltar um vídeo para cada episódio da terceira temporada no mesmo dia da estreia, dia 27 de junho de 2020, para vocês acompanharem, tirar algumas dúvidas que podem surgir ao longo dos episódios com vocês. Eu vou receber os episódios antes da Netflix, então esse vídeo eu tô gravando antes de ver tudo para não me influenciar. E aí hoje já vou assistir todos os episódios e preparar esses vídeos, então se inscreve aqui no canal para você não perder nada, ativa o sininho, porque muita gente me falou que não tá recebendo as notificações, então ativa o sininho porque tem muito vídeo de Dark, além dos outros vídeos aqui do canal. Então bora, quais são as nossas expectativas para a terceira temporada, o que a gente quer saber? Podemos começar com aquela carta misteriosa que o Jonas recebe do Noah jovem. Ele diz que essa carta é da Marta, o Jonas lê e fica super chocado e chateado. E depois de ler a carta, o Jonas faz o que o Noah manda, que é salvar o Bartosz, Magnus e Franziska, e depois vai salvar o próprio Noah e a Agnes. E a série fez o maior mistério sobre o conteúdo dessa carta, então a gente quer saber o que tinha escrito ali para deixar o Jonas tão abalado. E temos que saber se realmente foi a Marta que escreveu, se sim, qual Marta, a do nosso mundo ou a do outro mundo. E tem gente que acha que o Magnus e a Franziska podem ser os pais do Noah e da Agnes, e por isso era necessário salvá-los para o Noah poder nascer. A gente sabe que o Jonas vai virar o Adam, ou pelo menos ele diz que sim, eu acredito nisso. E a gente sabe que o Magnus e provavelmente a Franziska, adultos, são parte dos Sigmundos lá em 1921. E o Noah, obviamente, está super envolvido. Então será que a junção desses personagens, o Jonas adulto e o resto do pessoal adolescente, é a criação dos Sigmundos? Isso nos leva para outro questionamento, que é: para quando o Bartosz vai, depois que o Jonas adulto vai levá-lo, ele, né, Franziska e o Magnus? Já que tem a teoria que a versão adulta do Bartosz é aquele cara morto pelo Noah jovem na primeira cena da segunda temporada, eu acho que ele realmente é o Bartosz, pela cara e pelas coisas ali, mas isso meio que já foi confirmado também, porque o ator postou uma foto dentro do personagem usando a hashtag Bartosz. Então, se ele realmente é o Bartosz, como que ele chegou naquele ponto? Como que ele fez aquela tatuagem? O que aconteceu com ele para ele perder a fé? E isso se conecta com outra pergunta não respondida. A gente ainda não conhece o marido da Agnes, o pai do Tromte, que muita gente acha que é esse cara aí que o Noah matou, porque ambos são referidos como homens sem fé. Se o Noah matou o marido da Agnes, isso pode explicar por que eles têm uma relação complicada a ponto depois da Agnes matar o Noah. E também não ficou explicado por que a Agnes saiu do Sigmundos e depois voltou. Aliás, será que os pais do Noah e da Agnes são viajantes no tempo e por isso que a gente não sabe deles? Quem são eles? Ou tanto faz, isso pouco importa para a história. Também queremos respostas sobre o detetive Clausen e o irmão dele, o verdadeiro Alexander Kula. A gente sabe que o Clausen foi para Winden porque recebeu uma carta anônima. Então, quem escreveu essa carta? Por quê? Qual o papel do Clausen nisso tudo? Lembrando que o verdadeiro nome do Alexander Tiedemann é Boris Nivald. Quando ele chegou jovem em Winden, ele estava com uma arma e tinha levado um tiro. E ele tinha um passaporte do verdadeiro Alexander Kula, que é o irmão do Clausen. E a série tem que nos mostrar o que aconteceu entre o Boris e o Alexander, se eles eram amigos, se o Boris matou o Alexander de verdade, o que o Boris tem a ver com aquele tal crime em Marburg que deixou uma pessoa morta e 2 fugitivos. E muita gente também quer saber qual é a do Torben Voller. Primeiro de tudo, a gente ainda não sabe nada sobre o olho dele, porque que ele tem aquele machucado. E eu, gente, já falei isso aqui, eu acho que a série não vai nos explicar, eu acho que só virou uma piada, um easter egg mesmo. E acho que isso não é relevante pra história, é só uma zoeira. E segundo, que a gente sabe que o Torben Voller tem algum envolvimento com o Boris Alexander. Tem uma cena que o Alexander lê sobre o assassinato de Marburg, que rolou em 86, e depois liga pro Voller e fala algo em segredo. Quando o Alexander vai preso, ele pede pro Voller soltar ele também, e ele não solta. Então qual é a dele? Eu também tenho a impressão que ele não tem relação com nada, que é só um personagem de apoio e fica ali causando, mas vamos ver. E também tem a irmã do Torben Voller, a Bernadette. Será que ela vai ser importante de alguma forma? Será que ela tem alguma relação com alguma coisa? Também tá faltando a gente saber um pouco mais sobre a origem de alguns membros da família Doppler. A gente ainda não sabe nada sobre a criação do Peter, quem era a mãe dele, como foi a infância dele com o Helga, por que ele foi pra Winden e finalmente foi morar com o Helga, ele é pai biológico dele, não é? E obviamente tem toda a história da Charlotte que não sabemos
quase nada, né? A gente sabe que o Noah e a Elizabeth tiveram ela, mas a gente não sabe por que ela foi parar sob os cuidados do Tannhaus. Então eu quero saber como que o Noah e a Elizabeth se envolveram e por que esse bebê teve que ser passado pra frente. E eu ainda quero saber mais sobre a Elizabeth pós-apocalipse. Ela virou uma das líderes dos sobreviventes e tá com um machucado no olho, então a gente tem que ver o que aconteceu com ela para ela chegar nesse ponto. E o Adam? Dá pra gente afirmar que o Adam e a Cláudia são grandes figuras antagônicas da série. E o Jonas é uma peça-chave também no centro dessa guerra entre eles. Mas é interessante a gente analisar que até hoje a gente não teve nenhuma cena do Adam com a Cláudia. A gente nunca viu eles interagindo, né? O Adam já mais velho, o Jonas velho. Então a gente tem que entender melhor sobre os planos da Cláudia. A gente sabe que o Adam tem os Sigmundos, toda a sede e os planos de criar um mundo novo. Mas o que a Cláudia quer? Por que ela tá fazendo tudo isso? A gente não sabe muito ainda sobre ela, velhinha, né? O que aconteceu com ela. Na segunda temporada, a gente também viu a Cláudia e o Tannhaus interagindo. E o cara é uma das peças-chaves da série por causa da máquina do tempo, mas a gente tem que ver mais a fundo onde ele se encaixa nesse plano todo. E, aliás, quem fez o mapa dessa máquina do tempo, será que é o paradoxo de Bootstrap, né? Não tem início? Ou será que foi alguém que fez? Aliás, quem escreveu tudo lá no caderninho que todo mundo segue? Será que foi o próprio Jonas Adam? Será que foi outra pessoa? E tem toda essa teoria aí do Adam não ser realmente o Jonas. Então, assim, se não é, quem é? Por quê? Porque mentiu. E se for, eles têm essa temporada pra desenvolver como que o Jonas, bonzinho e do bem, virou uma pessoa tão amargurada. E a Hannah, o que virou dela lá em 54? Parece que ela vai ficar por lá, porque ela disse que de onde ela veio não tinha mais nada pra ela. Será que ela realmente vai ter um rolo com o Egon, que a gente tá esperando? Queria muito ver isso. E esse mundo alternativo, eu já falei aqui que eu não amei muito a ideia de ter outro mundo, não sou muito fã disso, mas vamos ver o que eles vão fazer com isso. Tem várias teorias, inclusive a teoria de Adão e Eva, que teria uma mulher, que seria a Marta mais velha, que é a Eva lá nesse outro mundo, que nem o Adam no nosso. Eu já falei um pouco disso e de outras teorias lá no vídeo de teorias que eu vou deixar linkado aqui. De qualquer forma, a expectativa é que esse novo mundo ajude a resolver a treta temporal do nosso mundo. Senão não teria por que eles colocarem esse outro mundo, né? Então, espero que seja isso. Então, o que tem nesse outro mundo? Qual é a relação desse mundo com o nosso mundo, né, do Jonas? Por que a Marta de Franja teve que aparecer lá pra buscar o Jonas? Será que realmente o Jonas não existe nesse outro mundo alternativo, que nem as teorias estão falando? Então é isso, nos vemos assim que sair a temporada de Dark. Eu volto com vídeos explicando episódio a episódio e também depois talvez vamos aí completar algumas árvores genealógicas, fechar algumas histórias. Então, depois dos 8 vídeos, dos 8 episódios, eu vou vir com mais vídeos ainda completando tudo. Coloquem aí nos comentários que outras dúvidas vocês querem que sejam respondidas. E até quando Dark estrear. Um beijo, tchau, bom apocalipse pra vocês.